Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês a resenha do livro Easy. Esse livro ele veio na quinta caixinha do Clube da Carina e eu amei pra caramba, estava doida pra arrumar um tempinho de sentar e falar sobre esse livro com vocês. Porque uma coisa que eu já vou adiantar é que eu acho que esse livro fez muito certo uma coisa ao tratar de um certo assunto da maneira correta, que eu tava precisando ver isso dessa maneira, enfim. Esse livro é no adult, que significa que ele tem temas um pouco mais maduros, um pouco mais profundos, assim, do que geralmente a gente está acostumado nos YA. Então, como é típico do gênero, né, esse livro ele se passa com protagonistas mais velhos, então eles estão na faculdade aqui, e traz temas também um pouco mais pesados. Esse livro, eu já tinha visto a capa dele por aí, não tinha me chamado a atenção, pra ser sincera, não só pela capa, mas eu nunca nem cheguei, a pegar e ler muito bem a sinopse. E foi uma coisa muito boa que ele veio na caixa do Clube da Carina, porque foi uma leitura que eu amei, foi dos meus favoritos do Clube da Carina. Então, eu vou falar pra vocês a sinopse e o que eu achei desse livro. Pois bem, esse livro vai contar pra gente a história da Jaqueline. E a Jaqueline, ela tá no segundo ano da faculdade, só que o que acontece? Ela escolheu ir estudar numa faculdade não porque era a primeira escolha dela, não porque ela queria estudar naquele lugar, e sim para acompanhar o seu namorado. Só que na verdade esse cara não é mais o namorado dela, ele terminou o relacionamento com ela, então ela está no seu segundo ano na faculdade que ela não queria estar. Então, além dela não ter mais um namorado, estar numa faculdade que ela não queria estar, ela também está sem um círculo de amigos, porque as amizades que ela tinha na faculdade eram basicamente por causa do ex-namorado dela. E a sinopse do livro nos fala também, né, que é algo que acontece bem no início do livro, que ela está numa festa e um amigo do ex-namorado dela ataca ela e tenta estuprá-la. E isso, né, traumatiza muito ela, mas ela, por sorte, é salva por um outro rapaz que estava passando no momento e impediu que algo mais grave acontecesse. E aí esse rapaz, né, salva ela, só que ela não quer mais lembrar dessa noite, não quer tocar nesse assunto. Acaba que ela não conta pras pessoas, ela não quer lembrar disso, sabe? Mas ela passa a encontrar esse garoto que salvou ela, que se chama Lucas, em todos os lugares. Na sala de aula de uma matéria dela, ele está. No café onde ela vai comprar café, ele está. E então ela tá com esse trauma, fica encontrando esse cara em todos os lugares. Tem o relacionamento dela que não tá indo bem, ela começa a não ir muito bem na faculdade também por causa das coisas que estão acontecendo na vida dela. Só que de tanto que ela fica esbarrando nesse Lucas, assim, ela começa a encará-lo com novos olhos. E parece que tinha um clima entre os dois, só que ele é cheio de mistérios, cheio de segredos. Só que com todos esses mistérios e segredos que o Lucas guarda, fica difícil da Jaqueline conseguir se aproximar dele e se relacionar com ele. E aí, a gente pode pensar que o livro é mais os dramas de relacionamento envolvendo essa garota. E na verdade, é muito mais do que isso. Esse livro ele é muito completo e complexo nos temas que ele aborda. Essa questão, né, do abuso que a Jaqueline sofreu é algo que eu achei que foi tratado com muita sensibilidade nesse livro e não foi usado como um artifício para fazer com que ela se aproximasse do Lucas, um artifício para que houvesse romance e confiança. Na verdade, foi tratado de uma maneira que mostra a realidade nada bonita disso. E já desde logo, né, deixo avisado que para algumas pessoas sensíveis, ou para algumas pessoas talvez essa história pode ter gatilhos, né, por causa do tema, por causa do peso que o tema, né, de abuso sexual traz. Então já fica avisado que se você é uma pessoa que tem gatilhos, talvez esse não seja o livro para você, apesar de ser um livro muito bom, que eu acho que abordou isso de uma boa maneira. Eu acho assim que a autora conseguiu trazer os temas, como eu disse assim, sem romantizar, sem banalizar e sem abordar superficialmente, que é o que a gente costuma ver em alguns livros por aí, infelizmente. Eu não sou contra os autores trazerem esses temas nos livros, mas eu acho que se ao decidir, né, abordar certos temas nos livros, tem que trazer eles com a realidade e abordar com a sensibilidade necessária, mas sem ser superficial ou romantizado, ou usar isso como um artifício para dar emoção à história sem saber lidar com
tema ou como um artifício para aproximar dois personagens para gerar romance. Se você vai recorrer a um tema pesado que acontece na vida real e que traumatiza pessoas, que use isso de uma maneira a acrescentar na história e também a mostrar a realidade, eu acho. Essa é a minha opinião. Inclusive, né, tiveram 2 livros que eu li no ano passado que trouxeram coisas pra mim, que foram abusos sexuais e que foram romantizados de uma maneira que me deixou muito incomodada ao ler esses livros. Inclusive, são 2 livros que eu trouxe vídeo com spoiler pra eu poder discutir esse tema porque eu não achei certo. Eu não vou abordar muitos detalhes dessa história, eu vou evitar colocar spoilers, mas eu vou falar por cima, assim, as coisas que eu gostei, né? Então, essa questão do abuso, que teve a tentativa desse abuso com a Jaqueline, é bem no início do livro e é explicado aqui na sinopse. Então, por isso que eu estou informando vocês desse acontecimento. Foi logo no início do livro, é bem pesado, e tem toda a questão depois de como a vítima tem que lidar com isso. Esse tema ainda é muito tabu. E numa universidade, uma pessoa de um grupo influente que foi, né, o abusador, o violentador. Então essa menina, todas as inseguranças dela, a vergonha que ela tem e ao mesmo tempo que ela quer esquecer que isso aconteceu também, tem toda a carga emocional e psicológica em cima dela para ela ter que lidar com isso. E não existe muito apoio, né, nesse caso. E também aquele dilema de contar ou não para as pessoas. Se você contar, as pessoas podem te enxergar com novos olhos, podem te culpar, podem... Sabe, a gente sabe que às vezes falam, olha a roupa que ela tava vestindo, ela pediu, ela paquerou, várias coisas. Então tem vergonha de contar e o medo de ser julgada. E além disso também tem o fato de que talvez ao contar pros outros, ao admitir que isso aconteceu, você torne tudo mais real e tenha que aceitar, né? Às vezes, né, a não contar pros outros e fingir que não aconteceu é uma maneira de tentar lidar com o trauma, enfim. Mas ao mesmo tempo não contar pra ninguém seria deixar impune um cara que está fazendo algo horrível, que é um crime. Então todos esses temas, assim, a autora aborda ao longo do livro, né, eu achei que foi com muita sensibilidade e respeito às pessoas que já passaram por isso. Eu não posso falar pelas vítimas, né, por pessoas que passaram por essas situações, mas eu estou dando a minha opinião como leitora, que eu acho que foi tratado de uma maneira bacana, todo esse tema e toda a seriedade dele. E eu gostei muito do Lucas, assim, que ele é esse mocinho que tem um mistério, um segredo, um passado talvez trágico. Mas eu gostei de que isso não é usado como uma estratégia para justificar a agressividade dele, o fato dele ser rude, assim, porque não? Ele sabe ser muito respeitoso, educado e ajudar a Jaqueline, assim que ele salva ela, né? Ele até conversa com ela, fala, não é sua culpa, você não teve nada a ver com isso. Então, ele tem muita... ele é um cara bem decente e o que eu tô querendo dizer, assim, que às vezes a gente pega uns no adults, assim, e aí a gente vê que o mocinho, quando ele tem segredos, mistérios, traumas, etc., às vezes ele é bem estúpido com relação à mocinha e a justificativa é simplesmente, ele passou por coisas difíceis na vida e por isso ele é um idiota. E não é o caso do Lucas, sabe? Ele é um cara bacana e tem seus mistérios, tem seus segredos, tem seu passado, mas isso não é usado como justificativa pra ele não ser um cara legal. Então, assim, o livro, ele vai contar a trajetória da Jaqueline, ela tentando toda essa vida dela na faculdade após término, ela se esbarrando com o Lucas por aí, ela tentando se recuperar na matéria em que ela não estava indo bem por causa de todos os problemas que ela teve. Mas a autora não vai deixar de lado o tema do que aconteceu no início do livro com ela, da tentativa do estupro. Esse assunto não vai ser abordado só no início do livro e depois ser esquecido, porque é algo que não dá pra esquecer quando acontece com uma pessoa, né? Então tudo isso vai continuar tendo impactos ao longo do livro e a Jaqueline vai ter que lidar com tudo isso na vida dela nesse momento. Uma outra coisa que eu acho muito legal desse livro é que ao longo da história, né, também tem partes que servem como alerta e também lição para as leitoras, assim, de como tentar evitar ao máximo ser uma vítima desse tipo de agressão. Tem também até umas dicas de autodefesa, coisas do tipo. Porque mesmo que muitas de nós já saibamos essas coisas, é sempre bom ser relembrada, né? E pra quem não sabe, é uma boa maneira de se informar, de ter essas dicas. Então,
eu achei bacana todos os alertas, as lições que o livro traz também, né, pra questão de autopreservação e tudo mais. E também, né, quando se tem romances, assim, tem sempre pedras no caminho e às vezes elas não são tão interessantes assim. São coisas que nós, como leitores, às vezes sabemos a solução, achamos muito fácil a solução. E não é o caso do que tem nesse livro. Quando tem pedras no meio do caminho, tem todo um motivo por trás, uma explicação, e eu achei que tudo foi muito bem costurado, muito bem feito e planejado pela autora. Eu achei que esse livro ele é muito importante com todos esses temas que ele aborda, e a maneira como ele aborda. Tem uma história por trás, tem romance por trás, mas tem também muito mais, né? Tem todo esse tema pesado, mas que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é algo que acontece todos os dias. Milhares de meninas e mulheres e também rapazes são vítimas de agressões sexuais e são temas tratados como tabus. Ainda tem gente que culpa a vítima, então quando um livro traz isso e mostra que não é culpa da vítima, que a sociedade tem que parar de ficar enxergando isso dessa maneira, é muito bom. Então achei muito importante essa história. Traz um romance, mas traz também uma mensagem extremamente importante durante o livro, que pra mim foi abordada de uma maneira muito boa também. Eu vou ficar apertando essa tecla porque é muito importante não romantizar essas coisas e a autora não romantizou. Mesmo tendo romance no livro, entendeu? É possível colocar as duas coisas no mesmo livro sem estragar tudo. E assim, né, no final do livro eu estava muito satisfeita com a história. Eu amei o romance, eu amei o desenvolvimento dos personagens, eu amei as explicações pro passado do Lucas que a gente acabou descobrindo. Eu amei como eles abordaram um tema tão pesado e sensível de maneira respeitadora. E eu amei o crescimento, eu amei toda a jornada da Jaqueline e como ela conseguiu descobrir força em si para seguir em frente. Então, assim, se você tem interesse num livro que sabe abordar temas pesados de uma maneira muito boa, eu recomendo Easy. Esse livro foi uma surpresa, mas uma surpresa maravilhosa. Fiquei muito satisfeita com o final, como tudo se encerrou, sabe? Com todas as lições que foram aprendidas, de como foi importante para esses personagens se conhecerem e como um ajudou o outro com suas próprias cicatrizes e traumas pessoais. Então é isso. Mas vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!